Seja bem-vindo ao segundo episódio dessa resenha especial, falando um pouco de comportamento humano, de filosofia da ciência e da formação do profissional. Nossa ideia é tentar trazer um pouquinho mais de conteúdo que enriqueça a formação, tanto daquela pessoa que está na faculdade, vai chegar em algum momento no mercado de trabalho, mas também de quem já está no mercado de trabalho. No final do último episódio, a gente terminou com 2 pontos que eu acho que são legais de começar. O Gulu, vou deixar em segundo, Gulu, que é a questão dos 4 discursos, que é bacana eu te ouvir falando sobre isso, você me explicou sobre isso, eu acho que é legal. O Amoroso terminou falando uma questão relacionada a ganhar dinheiro, que muitas vezes está dizendo, pô, você trabalha só para ganhar dinheiro, e explicou brilhantemente no final que não é só isso, que isso é uma consequência, mas uma consequência importante, porque se você ganha dinheiro, se você é bem remunerado, você tem condição de se preparar mais, de atender melhor, com mais qualidade, entrega um serviço melhor. Então, é um ciclo que eu acho que é um ciclo virtuoso. E uma coisa importante que eu brinquei com você lá no meio do episódio, você pediu para eu falar, eu acabei falando demais, que efetivamente, pessoal, não é que eu não queira falar, não. É que eu estou do lado de 2 monstros que têm um conhecimento de filosofia que não é do meu domínio. Então, por isso, o meu papel aqui é tentar pegar a linguagem. Eu tenho o privilégio de estar em contato com vocês diariamente e aprender muito com vocês. Talvez eu consiga perceber, eventualmente, alguma coisa que não está chegando do ponto de vista prático, como aconteceu no último episódio, lá no Backfire Effect, que a gente esmiuçou aqui até sair, e eu acho que a gente conseguiu sair com uma informação mais prática, 2 informações legais. Moroso, você quer dar uma passeada primeiro? Uma coisa que é importante, eu acho que sempre algumas palavras precisam ser definidas. Do que a gente está falando quando a gente está falando de sucesso, quando a gente está falando de saúde. Eu acho que são coisas que são muito individuais. Sim. E a gente não precisa esmiuçar, detalhar, mas eu acho que para algumas pessoas, o ter sucesso é ganhar mais dinheiro, que não tem problema. Mas você terminou ali com algumas palavrinhas que eu acho que são legais de você explicar por que você falou de sofismas, por que você falou de heurística, o que é isso, como é que isso se aplica, porque a gente está falando aqui sem complicar, por favor. Vou tentar não complicar. Eu vou passar rapidamente quem eram os sofistas, só para poder contextualizar, né? Os sofistas, assim, na visão de Platão, que foi um dos que escreveu sobre eles, eram indivíduos que usavam a retórica, é como se fosse eram os melhores advogados da época, vamos botar assim. Usavam a retórica, o discurso, para poder conseguir certas coisas politicamente dentro daquela sociedade grega. Então, eu queria fazer um lobby, eu queria colocar alguma coisa politicamente de meu interesse, eu contratava um sofista. Esse sofista ia lá para a ágora, para um ambiente no qual os cidadãos gregos, homens adultos, faziam o debate público político e começavam a colocar determinações na sociedade grega, né, na cidade-estado que ele estivesse. Então, eu contratava o sofista, ele ia lá, fazia o discurso por mim, do meu interesse, e normalmente eles eram bem-sucedidos, porque eles tinham as técnicas de discurso para influenciar as pessoas, né? Não como a gente vê atualmente, que as pessoas criam regras e formas de falar, apesar de sofistas terem certas manhas, né? Não são regras fixas, mas eles tinham formas de lidar com a retórica. E a retórica também é a arte do... Vamos ser bem genérico, né? Dicionarista. A retórica é a arte do bem falar, né? Do bem dizer, né? do discurso. Ela às vezes se confunde com a oratória. São muito próximas, mas tem ligeira diferença. Mas não vou também explicar oratória e retórica, vou passar adiante. Então, a gente, na lida com o aluno, e a gente pode se espelhar no que os sofistas faziam como conhecimento da retórica, o conhecimento do que o aluno está falando para a gente, e conseguir entender isso, conseguir processar e devolver uma resposta adequada, que a gente precisa influenciar nosso aluno para que ele saia de uma posição A e vá para uma posição B de melhora, e não que ele se mantenha do estado que está, ou não decline. Então, a gente precisa, dessa forma, entender o discurso, pegar o discurso, regurgitá-lo para o aluno, de forma que essa coisa se transforme numa melhora do bem físico e, provavelmente, do bem da saúde mental do aluno. Eu acho que dá um gancho bom para você, não dá? Excelente. O que a gente ficou devendo lá do outro episódio? Os 4 discursos.
Eu acho que no episódio passado o Alan falou com toda a propriedade que eu gosto mesmo dos 4 discursos, porque eu acho que ele já entra lá numa... Eu acho que a explicação e o entendimento já é uma questão prática. Ali você já consegue praticar. O 4 discurso você consegue praticar, né? Então, acho que é bacana falar isso mesmo. Eu vou tentar resumir. Os 4 discursos, ao que você vai entendendo, você já consegue para em prática e consegue identificar. Exatamente. E aquilo já ajuda. E aquilo já te ajuda. Legal. Eu vou tentar simplificar, né? Porque cada discurso, são 4, a gente pode desmiuçar ad eterno, né? Então, eu vou tentar vou pecar um pouco pelo reducionismo. Mas vamos lá. É o seguinte, vamos começar pelo um discurso que é o discurso básico, né? Que é o discurso chamado discurso poético. Tá? Que é o primeiro discurso. Que é o primeiro discurso. Tá? Então, o que é o discurso poético? O discurso poético é o que vem na tua mente, tá? Sem você ter feito uma investigação mais profunda. Então, foi o que você escutou numa roda de amigos, foi o que você leu numa revista não especializada, né? Foi o que você viu num filme, viu no teatro. Então, aquilo vai entrando na tua cabeça e quando você é perguntado por um assunto em que você não investigou muito, você vai falar alguma coisa. Sai alguma coisa. E justamente isso que sai é quase que uma poesia, quase que uma literatura. É como se você estivesse escrevendo alguma coisa ali que, né, você escreve um romance, nem sempre aquilo está baseado. Aquilo pode ser Pode dizer que é livre, sem compromisso? Livre, sem compromisso. É uma opinião. Tá. É sem compromisso? Pode dizer? Não, é uma opinião. Tá. É uma opinião. Acho que a opinião... Então, fica legal. Que fica legal para entender uma opinião. Eu tenho uma opinião, né? E quando você passa para o discurso retórico, que é o segundo discurso, que o Amoroso estava falando muito bem aqui, é o discurso que você já fez alguma investigação sobre o assunto, e aí você vai explicar esse assunto para alguém, numa palestra, numa aula. Por exemplo, quando o professor está lá explicando alguma coisa, ele está usando a retórica, como o Amoroso falou, bem dizer, né? E aquilo ali você está procurando um conhecimento verdadeiro, você está procurando o conhecimento, né? Você está ali tentando achar, chegar a um lugar, aquela coisa de ter um fim. Você está discutindo aquilo ali, retoricamente, porque você quer chegar a um fim, que é o conhecimento. O discurso terceiro, né, é o discurso dialético, onde você pega 2 pessoas, né, que já tiveram um aprofundamento do assunto, e aí eles vão debatendo, né, um com o outro, um fala e o outro, em cima daquilo, ele tenta dar um passo. Então já não é... o dialético, o terceiro discurso, é bom dizer que ele não é um discurso do convencimento. Tá? Você não está ali, por mais que você esteja com o seu interlocutor, você não está querendo vencer. Da construção, né? Construção, você está querendo melhorar o teu argumento. Porque se você pensar assim, até falando da dialética negativa, né? que é destruição, que é você destruir o pensamento para supostamente ele crescer. Mas não vou entrar nessa assunto. A dialética da dialética. A dialética da construção e da destruição. Exatamente. Qual é a síntese dessas, né? Se fosse formar. Então, a dialética, ela serve justamente para você melhorar o teu discurso. Você tem que sair dali com o seu discurso melhorado. Tá? E o quarto discurso, seria o lógico-analítico, ele é um discurso em que, em algum aspecto do conhecimento, que você possa fechar esse conhecimento como um conhecimento apodítico, né? um conhecimento que não pode ser destruído, ou ele serve analítico, porque ele serve para você explicar como que foi todo o processo, desde do discurso poético, que começou com uma percepção, voltando ao discurso poético, ele tem muito disso de você perceber a realidade, e dali você dá uma opinião sobre o que você está percebendo. Depois ele vai para o retórico, que você se aprofunda, vai para o dialético, que você melhora,
e no quarto discurso, ou você fecha o conhecimento como indestrutível, ou você explica todo o processo dele. Tá? Então, o que acontece? Você está lá com o aluno, praticamente agora, fazendo a prática, você está com o aluno, está lá tentando não fazer o backfire effect, está lá na retórica, conversando com ele, tentando, né, estar com o professor, e aí você percebe que ele, e você começa a fazer a dialética com ele, você percebe que ele não vai na dialética. Ele não quer enxergar o teu ponto. Ele só está enxergando o ponto dele. Então, ele não saiu do segundo discurso. E assim, a grosso modo, hoje em dia, isso é uma análise minha, uma opinião minha, né? As pessoas, muito em função de não terem esse treino filosófico, elas não saem do discurso retórico, daquela coisa de tentar convencer, o ponto dela é o mais importante, é o mais verdadeiro, e a conversa não anda. E se você está com o seu cliente e a conversa não anda, quem perdeu foi você também. Porque o atendimento não flui, né? Porque houve um embate ali que não aconteceu melhora, ninguém melhorou o discurso. Acho que já aconteceu isso com todo mundo aí que está vendo. Pô, e agora de vivendo a política, né? Você entra nisso, política, futebol, religião, são assuntos que se a pessoa não tiver uma abertura e tentar entender o ponto de vista do outro, fazendo assim, entre aspas, a dialética, a conversa não vai. A conversa não vai. Aí eu tenho um exercício, um exercício mesmo escolástico, né, da Idade Média, do início das universidades, né, das escolas catedráticas, que era um exercício dialético, né, para os alunos, eles aprendiam isso, né, faz parte das artes liberais, né? Então, eles aprendiam a retórica, aprendiam a dialética. Então, para fazer um exercício sobre isso que eles estavam falando, escolhi um assunto. Eu tô fazendo uma interlocução com a Alain, por exemplo. Um assunto X, eu falo o meu ponto, o Alain fala o dele. Logo depois, eu tenho que explicar o ponto do Alain e ele tem que explicar o meu. Porque aí eu sou obrigado, a pessoa ela confirma que o Alan está me escutando, está me entendendo. Porque aí, se ele não fizer um discurso lógico com o que a gente está falando, ou ele não tem capacidade ou ele está mal intencionado. Aí você já consegue perceber se a pessoa ela não alcançou o discurso dialético ou se ela está mal intencionada, ela não quer. Entendeu? Então, acho que esse exercício é muito bom. Acho que a gente faz isso entre a gente, né? Porque a gente não faz formalmente, assim, a gente não fala assim, explica o meu, mas a gente percebe, quando a gente conversa entre a gente percebe pelas respostas do outro que ele entendeu. Né? Mas conversa com você, eu expliquei uma coisa, e quando ela responde, fala assim, pô, ele entendeu o que eu falei. Ele está dando passo. E ele, de repente, aí que entra aquela história, ele pode, de repente, fazer uma crítica, não é nem uma tentativa de destruir, é uma tentativa de provar a resistência daquele argumento. E aí ele pode fazer uma crítica, não é proibido, mas também ele tem que olhar pelo lado da construção. Pô, isso que ele falou é legal e me deu um link aqui para uma outra coisa que vai se relacionar, não vai destruir. Então, acho que... Um dos maiores exemplos sobre isso que você está dando nas nossas conversas foi a formatação do que a gente queria fazer. A gente já sabe o que quer fazer aqui, a gente certamente vai melhorando o formato ao longo do caminho. Isso aqui a gente vai acabar de gravar hoje, eu sei que amanhã o nosso grupo vai pipocar de áudio, que haja paciência, galera. Meu irmão é áudio... Eu acho que eu sou mais prolixo. Então, isso que aqui eu tenho que ficar calado. E é muita conversa legal, muito aprendizado, muita construção, para a gente poder, até para a gente chegar no ponto de falar assim, cara, vamos falar para as pessoas ouvirem sobre isso, e a gente está aqui hoje falando sobre isso. E aí, como eu falei no início, a amplitude que dá o quarto discurso, que ele também é um método científico. Porque as perguntas, elas nascem da realidade. Aonde que está a realidade? Está no primeiro discurso. Tá? As coisas vêm... Você está ali na academia vendo uma coisa, aí quando você pensa alguma coisa que você viu ali, aquilo ainda é o discurso poético. Você acabou de perceber aquilo. Você não investigou, você não testou, você não fez nada, você percebeu. E depois o que você vai fazer? Você vai testar. Você vai testar o argumento, e aí depois vai vir outro, vai fazer a dialética, até que vocês vão chegar e falar assim,
tem um caminho agora. Agora eles têm um caminho. Acho que você tem que falar um pouquinho mais do quarto discurso, que eu acho que é mais complicado. Então, pode ser um pouco polêmico. O quarto discurso, ele quando você, deixa eu ver, apesar de ter variações, né, de pressão e tudo, a água não ferve a 100 graus, não é isso? Mas tem uma diferença se estiver em altitude, tem uma diferença. Mas vamos botar assim... Condições normais. Condições normais de temperatura, economia. Ela serve a 100 graus. Sim. Botar um bobo, né? 2 mais 2 são 4, né? Assim, é um discurso, assim, como é que você vai... O sol nasce todo dia, apesar que também que a pessoa fala assim, pode ser um dia que não vai nascer. Assim, mas a gente tem estabilizações de conhecimento que a gente testa, retesta, e dá sempre a mesma coisa. Assim, a gente tem... Seria a verdade? Sim, de certa forma, sim. Mas porque eu também considero que o quarto discurso é isso. Você pega qualquer coisa que a engenharia tem aspectos dela que podem caber no quarto discurso. Agora, quando você vem para a parte humana, né, a nossa profissão, por exemplo, o ápice dela e o corpo dela é o terceiro discurso. Porque ali a gente vai ficar na dialética, porque se a gente passar da nossa profissão para o quarto discurso, a gente vira reducionista na mesma hora. Porque ninguém vai afirmar que fazer a flexão do tronco é ruim ou bom. Porque vai depender de uma realidade de uma pessoa. Exatamente. Então, até brinquei uma época que eu falei assim, tipo, botar o nome do canal sempre, que eu falei assim, educação física no terceiro andar. Fazendo uma brincadeira. Porque a nossa profissão, medicina, fisioterapia, psicologia, todas elas estão no terceiro discurso. Sim. Todas elas estão. Porque qualquer intervenção que você vai fazer médica, você não pode falar assim, esse remédio é bom, porque vai depender para quem. Entendeu? Então você vê que os quartos discursos você consegue fazer um passeio por ele quando você tem ele na cabeça. Claro que isso não é uma coisa digerível assim de um dia, né? Quem puder depois assistir de novo, né, para escutar a explicação, refletir sobre aquilo, porque o nosso objetivo aqui é falar coisas, né, que você consiga enxergar, no sentido de enxergar, de ver na realidade que isso acontece. Você acha que essa característica da nossa estar no terceiro discurso e talvez as ciências exatas chamam um nível, talvez a matemática migre para o quarto discurso, tu acha que ele divide a ciência mole da ciência dura? Sim, eu acho que você tocou no assunto, não sei se eu vou responder, depois você me cobra, eu faço de novo a minha resposta, mas que veio na cabeça, o terceiro discurso ele pode abrir caminho para um relativismo, pode ser, entendeu? Dependendo do viés da pessoa e de como ela... Porque quando a gente fala que na educação física a gente não vai ter um conhecimento destrutível, aí já fica aquela coisa que de repente pode fazer tudo, entendeu? E a gente já teve essa discussão várias vezes na educação física, tem até hoje, né? A questão do movimento, tudo, porque no final das contas, mais uma vez, a gente vai ter que ver a realidade, vai ter que ver movimento tal, exercício tal, mas para qual pessoa? E como é essa pessoa? Né? Quais são as características? Em que situação? Aí a gente entra, exatamente, aí a gente entra em toda a abordagem complexa, biopsicossocial, a gente vai ter que abrir, e você vê que volta e meia a gente está falando, e a gente tem que encostar no assunto principal, no sentido de ser um núcleo, que é a gente sair do reducionismo, a gente ter uma abertura de pensamento para poder não reduzir o ser humano, que é aquela história, falando das ciências duras, é diferente você estudar algo e alguém. Não pode ser a mesma ciência. Você estudar esse copo e você estudar um amoroso. Não pode ser o mesmo tipo de metodologia. Eu não consigo medir você, a tua parte imaterial, vamos dizer assim, né, que é do comportamento, do aspecto psicológico, social. Como é que eu vou medir? É uma parte imensurável. Eu posso medir, eu posso fazer aquelas pesos e medidas, né? De altura, peso, questão de gordura. É isso aí. A gente está falando da parte material, mas o nosso cliente, a gente tem o atendimento, a parte humana.
Então, essa parte a gente não pode medir. Então, a gente tem que... É diferente a gente estudar algo e alguém. E matéria e forma. Matéria e forma, mas ao mesmo tempo, é por isso que é uma coisa que é conjunta, você não separa. Quando eu vou estudar a tua coluna, eu estou estudando a parte material e a formal juntas. Isso é tudo junto, não tem como separar. Ah, não, agora eu estou vendo só a condição do disco do Alan. Só o bio. Só o bio. Aí, tá, mas pô, o Alan tá vindo aqui, tá no relatador. Eu acho que é isso. Se nós fôssemos autômatos, né, robôs, talvez daria para passar por uma ciência dura, que era só determinar certas coisas e faria, né? A gente não passa, quebra o mecanicismo exatamente nesse ponto que tem uma coisa aqui dentro que a gente não sabe explicar direito. Esse teu gancho foi importante, da ciência mole para a ciência dura. Acho que o Gulu já falou bem sobre isso. E traz uma questão para mim que o Amoroso encerrou muito bem o episódio anterior. Quem não escutou, dá um pulinho lá, escuta. Que é a questão do para que eu estou ouvindo isso, para que eu estou aprendendo isso. Muitas vezes as pessoas elas pensam assim, e eu vejo muito isso hoje. Realmente, a gente tem um mercado que é muito das soluções. O que eu faço? Eu que gosto aí do tema emagrecimento, trabalho muito isso com meus alunos, né? Claro que já me procuram por conta de, às vezes até para objetivos. Teve um trabalho que eu fiz em 2018, que eram 3 meses para preparar uma pessoa para estar caber dentro do vestido de casamento de uma maneira, com avaliação ali de dobra cutânea o tempo todo, porque ela queria chegar no percentual de gordura X, Y, Z lá ela tinha um objetivo e a gente trabalhou para aquele objetivo. Você tem vários tipos de objetivos. Eu já falei sobre isso também em outro podcast, que isso dá uma discussão um pouquinho diferente da educação física, que é o tá pago, o antes e o depois, benefício. Eu não tenho problema nenhum com nenhuma dessas abordagens. Eu acho que é assim, se o cara vem porque ele quer postar uma foto dele antes, uma foto dele depois, ele está fazendo exercício físico. Essa é a motivação dele. Ele tem que procurar justamente a gente, né? Vai procurar quem para isso? E essa é a motivação dele, porque começa um puritanismo de... Estou fugindo um pouco do assunto. Começa um puritanismo de... o problema é o antes e depois, esse negócio de tá pago. Não, cara, e se o cara ele posta tá pago, significa que ele fez. Se eu não gosto de postar tá pago, se é outra coisa que me leva... Legal, eu faço essa outra coisa mais uma vez, aquela coisa reducionista, né? Esse aqui não é o certo, esse aqui é o errado. O problema da profissão está aqui. O problema da profissão está, talvez, se é que tem um problema, tem uma outra, está em não enxergar isso que a gente está tentando trazer aqui, que é o todo. E porque, mais uma vez, para ratificar o que você falou no final do episódio anterior, para que eu estou vendo isso? Para que eu estou fazendo? Muitas vezes, nesse mundo de imediatismo, do que eu faço, como eu faço para resolver o quê, as pessoas às vezes abandonam a fase anterior, que é estarem mais preparadas, elas mesmas como seres humanos, para poder absorver esse conhecimento. E quando menos esperar, e você foi brilhante no seu discurso, quando menos esperar, isso está se refletindo em resultado. Vou falar aqui resultado, depois se vocês quiserem definir um pouquinho resultado. Aqui eu vou falar resultado, para mim, enquanto resultado é as pessoas elas estão querendo ser atendidas por mim, eu conseguindo oferecer um bom serviço, esse serviço ter valor para as pessoas, o que retorna em benefício financeiro para mim também, mas de não somente isso, porque o prazer, né, a questão da vaidade, sim, também, de ver aquela pessoa melhorando, de saber que você está participando do processo, você não é a principal causa daquilo, mas você também é uma causa. Eu falo para alguns alunos, às vezes, eu fico muito feliz de ter um pedacinho nessa melhora da sua vida, porque você tem um pedacinho na melhora da vida daquele aluno. Você está levando benefício para ele. Isso para mim é resultado, e se mistura um pouco até com o sucesso para mim na profissão, que as pessoas virem treinar comigo, quererem continuar treinando comigo, alunos de tanto tempo. Isso, você sai de resultado, vai para sucesso. Eu acabei, eu até me perdi um pouquinho, mas eu acho que eu já dei o recado.
desse ponto. E essa coisa, ela chegou para mim, eu não sei dizer o momento em que a chave virou, que porque eu aprendi isso, porque eu aprendi isso e porque eu aprendi isso, porque, vou dar exemplos que talvez saiam da nossa profissão para poder... Saiam e não saem. Por exemplo, porque eu aprendi a mexer melhor no Excel, aprendi melhor a lidar com testes, trouxe para o Excel, consegui mensurar melhor meu aluno, seja qual for a mensuração, se é percentual de gordura, se é percepção subjetiva de esforço, se é o teste de VO2 máximo, e eu trouxe isso. Então, agora eu mexo legal com o Excel, levo um relatório legal, aprendi determinados métodos de treinamento, tudo isso. O que foi que me levou, em que momento? Estou reduzindo a metodologia para tentar fazer ficar mais prático o exemplo. É que não é isso. Mas em que momento, que livro que eu li, vou sair agora. Não tem. Que livro que eu li? Emergente, né? É lógico, e tem um livro que você lê, tem um negócio que você faz, tem algo que você faz, que ele dá uma guinada na sua vida. Eu posso dizer, por exemplo, que na minha transição de sair lá de uma gestão logística dentro da Bodytech para vir para o mercado e fazer o curso de movimentação humana do Pablo Santurbano, o curso SBA, que me apresentou a biologia evolutiva, eu saí daquele final de semana, aquilo é uma guinada na minha vida, do ponto de vista de conhecimento. Eu consigo ver isso, mas eu não consigo ver junto com uma das guinadas muito importantes. Você junta isso tudo, em que momento isso virou e se transformou? Não tem, né? Não tem. Emergiu, isso tudo perpassando, emergiu e transformou o Alan, que é o Alan de hoje. Emergiu. Eu ia falar um assunto e aí você me deu um gancho, foi melhor ainda, quando você falou essa coisa de quando que virou a chave, que eu acho que acho que julgo até importante para quem está assistindo, que assim, a maioria das vezes acontece, você vê que teve um fato ou outro, que tem um curso que você dá uma guinada. Ali você... Tem um livro que você lê. Ali, mas não é sempre. Isso é uma coisa e de repente tem pessoas... Orgasmo intelectual. Podem dar um relato aí que nunca aconteceu. Assim, é possível. Você nunca ter tido uma virada na tua vida, alguma coisa, você vê uma coisa mais linear e você não sabe aonde a chave virou. Eu acho que isso é importante porque eu acho que acontece com a maioria das pessoas, é o segundo caso, que é a chave virando. Não tem uma virada de chave. Então, por exemplo, esse nosso conteúdo, ele pode ser alguém ver um episódio e gostar, entender vários assuntos, ser uma virada de chave, mas como pode ser uma sementinha para o começo da virada de chave. Então, eu acho que é importante, porque assim, como que você identifica uma pequena virada de chave? Quando você vê um vídeo, sei lá, de 50 minutos, 1 hora, e você pega 2, 3 trechos, você fala assim, cara, isso aqui... Isso é importante. Eu não consegui esse tipo de conteúdo, você normalmente não consegue de cara já entender tudo, mas você consegue achar, enxergar uma verdade ali, uma coisa verdadeira. Então, qual é o conselho que eu dou? Gostou de algum trecho? Volta, escuta de novo, dá uma refletida, pensa, porque isso é que vai aos pouquinhos virando a chave. Se você assistiu o vídeo todo, achou uma coisa ou outra legal, mas deixou passar, a tendência é aquilo não ficar. E tem um ponto importante, que eu dei um exemplo aqui de uma virada de chave. Sim. Mas só vira a chave ali porque tem algo antes, claro, que vai ser capaz de entender aquilo. Não é que entender no sentido de entender que tem alguma coisa ali, porque não significa que você faz um curso de final de semana. Parado, tu levou a mão até a chave. Você passou um final de semana no curso, não quer dizer que você entendeu o que está ali, mas eu estou querendo dizer o seguinte, você entende que tem uma coisa ali que você vai precisar, porque você sai de um curso desse, na verdade, cheio de perguntas, cheio de questionamento, você sai com a cabeça bagunçada. Mas se você não vem se preparando anteriormente, e você vem com a mente reduzida, você entra no curso desse e fala assim, tá maluco. Eu acho que a virada de chave, ela fica mais para o teu curso de movimentação humana. Aquilo é uma virada de chave, que é um start. Mas eu falo o seguinte, aquela virada de chave, ela tem antes várias viradinhas que
prepara você para dar aquela virada. Porque quando você fala virada de chave, automaticamente você faz um filme na tua cabeça, a chave virando. Isso aí. Eu acho que o segundo caso, que é quando a coisa vai acontecendo, de repente fica melhor falar uma construção, com um tijolinho que você vai botando, e quando você olha, a porta está aberta, já tem um cômodo aqui, você consegue enxergar, tem uma estrutura, né? E a virada de chave é aquela coisa, meio que o castelo ele fica pronto, você faz um quarto no final de semana. Né? O teu curso foi isso, você já tem um quarto construído no final de semana. Do jeito que você não imaginava que pudesse ser. Exatamente. Porra, saiu um quarto. Legal, gostei do exemplo. Eu tive um ensejo também, quando vocês falaram, principalmente o Alan, na última agora, é o seguinte, que eu acho que o nosso objetivo na formação é tirar a galera também muito dos métodos, das receitas, do que é passado, que você faz um curso de métodos, aí você tem a explicação teórica básica e vai de curso de método em curso de método, você vai ou escolhendo um para aplicá-lo, ou juntando eles para aplicá-los, e você talvez fica sem saber o fundamento. A gente talvez, um dos objetivos seja tirar a galera dos métodos, observar eles de fora, aprendendo os fundamentos. Que depois que a gente pega os fundamentos da base desses métodos, a gente observa eles de fora, e se por um acaso a gente for fazer curso desses métodos, a gente consegue entendê-los melhor, aprendê-los melhor e utilizá-los melhor também. Porque, por exemplo, a gente tem uma base, vamos supor, teórica boa. Só que nem sempre a gente vai conseguir ter uma ideia do exercício, de uma colocação, um insight de um curso, uma coisa que o cara fala que a gente pega aqui, que já se junta com uma coisa que a gente tinha aprendido antes dos fundamentos que ele usou. Então a gente consegue, dessa forma, entender praticamente qualquer método que é usado na educação física e saber se é aplicável ou não, em que momento ou não. Então, saindo disso, a nossa formação, acho que um dos objetivos é esse. Fazer essa base toda para, se você entrar em qualquer método que você vai ter uma penca de exercícios baseados em alguma coisa para passá-los, você vai conseguir entendê-los, saber se eles são aplicáveis ou não para a sua situação. Pô, espetacular, mano. Isso. Pô, beleza? Ideia super resumida, deu uma inspirada aí. A gente vai falando, né, a mesma coisa, vai falando de lados diferentes, é bom para quem está escutando, que escuta. E aí você falou uma coisa agora que é o seguinte, por isso que a gente tem dificuldade até de dar um nome. Porque não é um sistema, não é uma metodologia, não é um curso. Isso aconteceu com a gente foi tragado para fora, você olha de fora. Não só a gente, tem outros amigos nossos também. Você olha os métodos, você paira nos métodos, né? Você olha, pô, isso aqui é por causa disso, aqui provavelmente é por causa disso, ele usou essa base, né? Exatamente, está falando disso por causa disso, isso aqui é importante, tem isso aqui também, eu posso usar, isso vai se aplicar nesse momento, mas eu não posso esquecer esse outro lado aqui. E aí, Gulu, nessa hora fica difícil ter aquela verdade, só porque também tem isso. O McGill estava errado, o Greg LeMond está certo. Não é assim. Opa, calma aí, né? A gente, nós aqui, particularmente, não fazemos mais a abordagem do McGill. Eu tomo maior cuidado para falar dessas coisas. Temos a nossa posição, certo. mas não jogamos no lixo a posição. Não dá para próxima, jogar né? no lixo, não dá. Inclusive, quando você chega, às vezes você chega num aluno, ele, isso aqui que eu fiz no seu caso. Talvez você tenha que ficar mantendo aquilo ali, porque se está fazendo bem, se ele sente bem, funcionou. Não importa se o bem-estar, né? Não interessa eu sou ninguém, eu tô intermediário. E dali você consegue expandir o seu trabalho com ele para outras coisas e complementar. Enfim, deu até um amoroso destruiu o podcast com complemento. Destruiu no sentido de... um bom sentido. Deu uma complementada, uma finalizada. A gente poderia até encerrar por aqui esse episódio, já preparando o nosso próximo. Considerações finais, Gulu? Bom, acho que é isso. O Amoroso realmente sintetizou muito bem, mas a abertura que a filosofia vai te dar é justamente para você realmente enxergar de fora e usar suas ferramentas práticas, teóricas. Você tem que ter um arcabouço de pensamento, de construção, de realmente de você entender o todo, né? Porque o todo é maior do que a parte. Né? É uma questão lógica, né?
Então, é realmente isso. Se eu fosse tentar sintetizar, não tão bem como Amoroso, que eu não vou conseguir, mas você realmente entender o todo, você tomar um ponto de vista de fora para você ter uma visão panorâmica e inteira da questão, seja ela qual for. Amoroso, consideração. Eu acho que eu já fiz a consideração final. Melhor parar por aí para não estragar. Para não estragar, deixa lá. É isso aí, então. Valeu, cara. Prazer. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer meu. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Um abraço, galera.